Então, galera, aqui vamos para a correção PET 4 de Educação Física do terceiro ano, ensino médio. Eu vou estar sendo bem sucinto, galera, porque todas as semanas eu produzo um vídeo de explicação, né? Se vocês tiverem ficar alguma dúvida frente à resposta, procura voltar nos vídeos, né, de cada semana, né, para poder estar tirando essas dúvidas. Se tiver alguma dúvida também diante da resposta, pode deixar nos comentários. Eu posso estar passando também para você o link da explicação da determinada semana que você ficou com dúvida, certo? A ideia aqui é a gente trazer as respostas de forma clara, de forma rápida, né, para não ficar muito longo esse vídeo. Então aqui nessa primeira semana fala sobre os alimentos, os tipos de alimentos, né, desde os naturais até os ultraprocessados. Na questão número 1 aqui, atividade número 1, onde traz essa tabelinha aqui, né, para poder falar sobre a questão, galera, diante do consumo desses alimentos, descrever a quantidade e os tipos de resíduos, né, de lixo que são gerados, né, quando consumimos essas categorias. Aqui no caso é uma resposta para que vocês possam estar completando, né, de acordo com esses tipos de alimento in natura, minimamente processado, ingrediente culinário, alimento processado e ultraprocessado, né, vai ter essa sugestão de resposta aqui para vocês. Depois nós temos aqui a atividade 2, que fala sobre as novas diretrizes, né, para uma boa alimentação e considerando o guia alimentar, e assinalar a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, diante dessa resposta, onde vai falar sobre a questão do consumo com moderação, né, consumir os alimentos processados, né, com moderação, porque ele tem a presença, a adição de substâncias, né, de nutrientes que não são naturais, que são fabricados. Depois nós temos aqui a número 2, que também é de marcar, que vai falar, né, conforme o guia alimentar para a população brasileira, análise afirmações a seguir. Então você vai verificar, tem que verificar essas 4 alternativas e verificar quais que elas são corretas. Então as corretas são a alternativa correta é a letra E. Então a 1, a 3 e a 4 são as alternativas corretas. Depois nós temos aqui a número 3, que vem falar, né, perguntar, né, são exemplos de alimentos in natura, processados e ultraprocessados, respectivamente, ou seja, nessa sequência. No caso, a resposta será a letra D, que é a banana, que é um alimento in natura, o queijo, alimento processado, e o peixe empanado tipo nugget, que vai ser o ultraprocessado. Depois nós vamos ter a atividade 3, onde você vai comparar, galera, essa tabela aqui, e diante dessa comparação, dessa análise dessa tabela, você vai estar respondendo aqui o que se pede. Na número 1, pergunta, né, qual dos alimentos apresenta maior quantidade de sódio em seu preparo? Então vai ser o caldo de galinha e o tablete industrializado. 2. De acordo com seus conhecimentos, quais os problemas de saúde são provocados pelo excesso de sódio, ou seja, excesso de sal? Então aqui no caso é uma alternativa, é uma resposta pessoal, né, que pede de acordo com seus conhecimentos, mas aqui eu trouxe uma sugestão de resposta. O consumo exagerado do sal está relacionado ao aumento no risco de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e doenças renais, entre outros. Nós temos também a 3, atividade física. Pode interferir no nível de sódio no organismo? Sim. De que maneira, né? A atividade ajuda a eliminar o excesso de sódio no corpo através da sudorese, gerada pela prática de exercícios de longa duração que tem como finalidade resfriar o corpo durante a prática. Então nessa questão da 3, galera, mostra como o nosso corpo ele é inteligente, né? Há um sistema de proteção que, uma vez que nós estamos realizando o exercício físico, esse movimentar vai gerar um certo desgaste, esse desgaste produzido pelo movimento, né? Essa queima de energia
vai ser gerado também por uma temperatura que vai aumentar, uma vez que nós estamos em movimento, né? O nosso coração vai acelerar, vai necessitar de mandar uma quantidade de sangue em menos tempo, então isso vai requer um gasto de energia, vai produzir um aumento de temperatura. O corpo vai lá e pensa, o cérebro fala, né? Reage abrindo alguns poros, ou seja, alguns buraquinhos do nosso pele, saindo uma água. Essa água vai ser o suor. Esse suor, ao mesmo tempo que vai estar resfriando, vai também eliminar um excesso de sal e de outras substâncias que o corpo não necessita. Atividade 4, né, vai ser a produção de um texto, né, pessoal. Nós temos aqui depois a semana 2. Nessa semana 2, temos a questão número 1, que fala sobre jogos cooperativos. A alternativa correta vai ser a letra B. Depois nós temos aqui a número 2, que fala sobre jogos cooperativos, pensar a relação dos jogos cooperativos e competitivos, tá? Como nós já lá na videoaula de explicação eu trago sobre isso, então se tiver alguma dúvida, pensar, pode tá pedindo aí que eu vou mandar para vocês o link aí nos comentários, tá? Aqui a resposta correta dessa questão é a letra D. Depois nós vamos ter a atividade 2, também de marcar, que fala que com base nas leituras do texto, em seus estudos sobre a relação de competição e cooperação, a analisar as afirmativas, não? Então, verificar quais que são corretas. Então, a resposta correta vai ser a letra C, onde as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Depois nós temos a atividade 3, que é uma relação do tênis com o frescobol. Aqui também essas alternativas, galera, as perguntas são pessoais, mas aqui eu trago uma sugestão de resposta para vocês. Aqui fala, né, sobre os aspectos competitivos, né, apresentados pelo tênis, fazem parte do cotidiano dos dias atuais? Sim, se pensarmos que nós costumamos jogar responsabilidade para o outro. Então, esse bater no caso, a bolinha no tênis, né, para outra pessoa, pode ser a questão de muitas vezes a gente joga a responsabilidade para as outras pessoas e não pensamos no coletivo e não pensamos que nós podemos trabalhar em grupo, que nós podemos também considerar os nossos erros e assim fazer com que haja o crescimento dentro no nosso dia a dia e da nossa relação com o próximo. Aqui pede também quais aspectos superativos apresentados pelo frescobol pode ser utilizado no nosso dia a dia. O ato de compartilharmos o objetivo, buscando a dedicação e o empenho de todos os envolvidos. Nós vamos agora para a semana 3, que vem falar sobre a questão da participação das mulheres, né, nos esportes. Nessa atividade número 1, né, são questões, aparentemente a letra A, a letra B, todas elas são pessoais, mas aqui, diante do que eu discuti com vocês na videoaula da semana 3, né, diante dessas perguntas, onde perguntava, né, se havia esportes só de homem, né, e quais. Eu falei que lá que não existia, porque na verdade, sim, eu entendi a ideia aqui de pensar que a prática dos esportes é para todos, né, mas quando nós pensamos em esporte de alto rendimento, vai ter sim, né, apenas a participação de homens, que é a questão da luta greco-romana, ou seja, não há modalidade feminina para a luta greco-romana no esporte de alto rendimento, que é o que nós vemos na televisão. E na questão das mulheres, né, há esporte de mulheres, ou seja, há participação de mulheres apenas na ginástica rítmica e nado artístico. Não há equipes de homens masculinos para essas práticas. E as alternativas B e E, né, até E, são pessoais. Depois dessa atividade, nós temos a atividade 2, que vem trazer essa charge e pensar, galera, as dificuldades que as mulheres enfrentam para seguir na carreira de atletas. Na videoaula de explicação eu nós falamos um pouco sobre essa relação, tá? E pede para que vocês possam estar argumentando os motivos para a situação apresentada e propor 3 ações para mudar essa realidade.
As respostas que eu trago são essas aqui. Eu não vou estar lendo, tá bom, galera? Que vocês possam estar pausando o vídeo e estar copiando, tá? Como eu disse, na aula de explicação eu falo sobre essas questões. Vocês podem trazer outros motivos, outras propostas de ação. Aqui é só uma sugestão de respostas para vocês. Na atividade 3, nós temos aqui 3 questões, né, para relacionar e comparar com esse gráfico. Na número 1, a metade dela é pessoal e metade não é, né? Quando pergunta em qual faixa etária há uma maior taxa de abandono da atividade física pelo público feminino, é entre 16 e 24 anos. Aí pede para você colocar, na sua opinião, qual seria a maior motivação que justifica esse dado. Então aqui você vai ter que colocar a resposta pessoal, após essa primeira resposta. A2 e A3, resposta pessoal. Na atividade 4, vem pedir, né, que com base no texto acima, que vocês possam falar sobre a resistência e a participação das mulheres nos esportes. E para considerar as alternativas. Tá? E aí que pede assinalar a alternativa correta. Então, diante dessas 4, a alternativa correta vai ser A1 e A2. Essa é a primeira. E a segunda. São as alternativas que estão corretas. Depois nós temos a atividade 5, que pede para que haja a produção de texto, então a resposta pessoal, até chegarmos na semana 4. Essa semana 4, nós temos aqui essa primeira atividade, que requer o conhecimento da sua escola, né, da situação, das aulas de educação física, das experiências que vocês já tiveram com pessoas com deficiência, para poder responder. Então, a resposta pessoal, as 3 questões. Atividade 2, nós temos essa pergunta aqui, que pede para poder avaliar as propostas, né, de 1 ao 3 aqui, sobre um projeto de inclusão escolar, e de indicar quais estão em consonância com o texto, estão relacionados com a questão da inclusão social. Então, as respostas corretas vão ser a alternativa D. Então, A1 e A3 estão corretas, apenas que está direcionado para o projeto de inclusão dentro da escola. Nós temos aqui agora a número 2, que pede, né, para as aulas de educação escolar avaliar as estratégias que visam a efetiva inclusão dos estudantes com deficiência. Então, deveria estar avaliando essas 5 opções e verificar quais são corretas. Então, a resposta correta vai ser aqui abaixo, né? Então, A1 e A4 serão as alternativas corretas. Depois nós temos A3, que pede para, diante do texto, né, esse pequeno texto aqui, os valores olímpicos e paralímpicos são identificados quando colegam. Né? Então, a resposta correta é a letra E. Então, nós chegamos na atividade 3, onde é uma resposta pessoal também, onde vocês vão estar verificando essas imagens e dizer, né, se você já vivenciou alguma dessas práticas, né, e descrever as suas experiências. Resposta pessoal. Ok, galera? E por fim nós temos a atividade 4, que é a produção de texto, né, para poder falar sobre a questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, né, não só na escola, mas também na sociedade. Você trazer essa discussão, né, na videoaula de explicação também eu falei um pouco sobre isso. E você vai procurar estar falando sobre essa necessidade desse olhar com todas as pessoas, né, não só dentro da escola, mas em todos os locais da sociedade, para que todos possam estar inclusos, sejam incluídos de forma a agregar e respeitar os seus direitos. Galera, agradeço você que assistiu a videoaula até agora. Vou deixar agora um vídeo que fala sobre a importância da escola para as nossas vidas. A escola, para muitos, é o lugar onde o conhecimento acontece, onde as experiências de aprendizagem são desenvolvidas, das quais proporcionam discussões e reflexões de variadas temáticas. No entanto, se resumirmos a escola apenas nesse sentido,
será que proporcionaria a entrada e permanência do nosso aluno? Creio que não. Nós, professores, já fomos alunos e sabemos que há muitas características que fazem desse espaço um lugar propício para um crescimento humano e social. A aprender português, matemática, física, biologia, educação física, entre outros conhecimentos. Sem relacionar com a vivência com o próximo, seria como discutir com paredes ou com redes. Dessa forma, se você já sentiu ou sente saudades da escola, creio que as lembranças principais não destacam o Teorema de Pitágoras, ou então o lance de arremesso no basquete. O que destacou essa saudade foram as pessoas que ali estavam e fizeram daqueles anos os mais especiais e duradouros possíveis. Pensar escola é pensar pessoas. Pensar escola é pensar movimento. Pensar escola é pensar aprendizagens. Pensar escola é pensar vivência. Todo conhecimento é fruto da relação social com o outro. Nenhum conhecimento se constituiu sozinho, mas a partir da relação que o mesmo se revela na relação social. Conhecer o esporte, a ginástica, os jogos, as brincadeiras, o atletismo, a dança ou qualquer outra manifestação corporal é fazer com que as pessoas se encontrem em cada movimento realizado. É se sentirem parte de cada pulsação derivada do movimento. A escola é assim, um lugar de aprendizagens, de experiências, de conhecimentos, mas é principalmente a realidade concreta da sociedade dividida em anos de ensino e em sentimentos que carregam todos e todas que sonham com dias melhores.